Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. E vou trazer uma notícia que saiu agora no fim da noite, foi até o Globoesporte.com que trouxe. A gente vai fazer porque é do Rodolfo Landim. Ele ainda não se posicionou oficialmente. Vai ser primeira mão, vai ser o candidato à reeleição. Pronto, isso aí sinaliza. É o candidato. Teve uma reunião que ele falou com aliados. O que já estava nos bastidores, eu vou dar a planta para vocês aqui, já estava nos bastidores a conversa, é o nome mais forte. O Landim, apesar de que eu mesmo critico várias coisas aqui da gestão, assim como criticava nas outras, mas é um cara muito bem quisto, né, por muitas pessoas, é um cara que se expressa muito bem, e é um cara, vamos dizer assim, um cara que consegue conciliar as coisas. Você vê que você nunca viu ele chegar, ofender algum ex-presidente, algum desafio. É um gentleman, né, o Landim. Acho que o problema é algumas pessoas que ele tem no entorno. Então, justamente para não ter até alguns problemas, né, vamos dizer assim, se ele não vier candidato, vai apoiar quem? Né, apesar de que tinha um acordo, ele estava esperando realmente algumas reuniões, essa inclusive não é a primeira, outras reuniões foram feitas para amadurecer, porque muitas pessoas querem que ele seja o candidato à reeleição. Então o Landim vai ser o candidato à reeleição da direção. Não sei se eles vão manter a cor da outra eleição, mas sinaliza, ele é o candidato à reeleição. Crava aí. Essa reunião de hoje foi só a formalidade, pô. Então, aí o Túlio já trazendo também pra gente. Paulinha, que é aquilo, né? Rodolfo Landim vem para tentar a reeleição. Como é que você vê essa situação? Teve pontos que foram bons, teve pontos que não foram bons. Como é que você avaliou os primeiros 3 anos? 3 anos não, né? 2 anos e 3 meses aí do Rodolfo Landim, que vai até dezembro. E se você acha que ele é favorito, como você vê a candidatura do Rodolfo Landim, que é o atual presidente do Flamengo? João, eu acho que assim, o balanço do mandato do Landim foi muito positivo. Eu tenho algumas críticas muito pontuais a determinadas questões, ao envolvimento do Flamengo com política, que eu acho que não deveria ter essa relação, né? Não deveria ter essa relação tão estreita como a gente viu em alguns momentos. Isso eu não estou falando de político A, político B. Eu acho que não era para ter, independente de quem fosse o político, de quem fosse o representante. Algumas questões que são assuntos delicados, né? Tem hora da gente falar sobre. Acho que algumas questões em relação ao incêndio, alguns pontos eu acho que deixaram a desejar. Eu acho que poderiam ter tido um feeling melhor, um tratamento melhor, uma atenção melhor, mas foi uma diretoria inegavelmente vencedora, né? Foi uma diretoria que tem um balanço positivo, apesar das particularidades, que eu tenho muita crítica em alguns pontos. Eu acho que não tinham necessidades, determinadas atitudes, determinadas ações, e que faltou feeling para tratar determinados assuntos, mas o balanço é positivo porque foi uma das, se não a, né? Porque aí a gente não pode esquecer de 81, mas uma das direções mais vencedoras da história do Flamengo, né? Então, o balanço é muito positivo nesse sentido. Eu acredito que o Landim, vindo como candidato, ele mantenha aí os seus aliados, né? Provavelmente. Não deve ter muita mudança em relação a isso. Me incomoda um pouco a questão de briga interna, né? Que a gente debate em algumas situações, já debateu aqui em algumas situações, e a gente vê que determinadas ocasiões isso pesa, né? Essa briga política, ela pesa, essa briga interna, uma briga de ego, né? Em muitas ocasiões,
que eu acho que deveriam ser revistas. Mas isso passa muito dele manter os seus aliados, dele manter as posições, dele manter os dirigentes, né? Não mexer nesse quesito. Se ele manter a galera que apoia ele, eu acho que precisaria ter autocrítica, sabe? O que a gente errou? Não foram poucas as críticas a essa diretoria, e não só por parte da gente aqui, que dá opinião, né? E critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar, mas muito, muito da torcida mesmo, né? Em assuntos muito, muito difíceis de lidar até hoje, e muitas críticas à direção pela forma como ela atuou nesses quesitos. No mais, eu acho que o balanço foi positivo, foi uma diretoria muito, muito vitoriosa, né? Que se apresentar um plano de continuidade aí, né, nessa busca por hegemonia, que é o que o Flamengo luta, né? Eu acredito que tenha muitas chances, é claro que isso vai depender de quem venha de oposição, mas acredito que o Landim tenha muitas chances de ser reeleito. Eu queria fazer um balancinho. É a aula. Vamos Não, na verdade, eu concordo com você, né? No futebol vencedor, né? Pô, 2 vezes campeão brasileiro, campeão das Recopas, campeão da Libertadores, né? Antes da conquista de 2019, a última conquista internacional do Flamengo tinha sido em 2001, né? Naquela Supercopa dos campeões, né? Quem lembra que era contra o São Paulo? Antes teve 99 também, que foi com a Sul-Americana, né? Que é a Copa Sul-Americana, tinha outro nome na época. Então, o cara que fez puta história no Flamengo aí, a gestão do Landim na parte do futebol. Outras partes também que muitas vezes a gente não fala, mas, por exemplo, a Gávea também, algumas coisas foram feitas lá, reformas, né? Coisas que atendem mais diretamente aos sócios, deu continuidade a algumas coisas que o Bandeira estava fazendo, como as reformas da piscina olímpica, que aí sim, entra a questão dos atletas também. Então, assim, tem vários setores que foi bem, foi legal, deu continuidade também ao projeto das embaixadas, né, que tem o Maurício Gomes de Matos lá, que continua tocando, e lógico que todas as áreas ela tem problemas, tem suas críticas, mas nesses aspectos eu acho muito positivo. Agora, tem os problemas, né? Eu acho que, por exemplo, o cabide de emprego, né? Como ele fez muitos acordos, muitas pessoas foram contratadas inchando setores, né? Eu acho que a comunicação, apesar de ter melhorado em alguns aspectos, ainda é muito ruim. A gente tem um profissional, um diretor de comunicação que é super ruim, né? Um cara que não consegue, né? Eu sei que o João não vai querer falar, mas não consegue lidar com a imprensa, né? É um cara que, se não concordar com o que você escreve, o cara procura os donos do veículo. Na verdade, o cara gosta de uma ditadura, é um verdadeiro covarde, né? Ele não gostou, falou que ia me processar por causa disso, mas é a minha opinião, né? Imagina, no Brasil, ainda bem que vive numa democracia, então, covarde. Acho que talvez mudando, né? Mas sempre há, Paula, por mais que possa continuar o mesmo presidente, sempre tem umas mudanças, porque tem novos acordos, novas coisas, então sempre tem uma mudança. Eu espero que uma das mudanças seja na comunicação, lá no corpo profissional, porque dificilmente o Gustavo braço direito e esquerdo do Landim sairia, mas, ou então, como ele também é vice-presidente de marketing, desmembraria, colocaria independente, como sempre foi, colocaria um vice-presidente de comunicação e um novo profissional lá. Há também essa relação política, né? E aí não é uma relação institucional, já falei isso, né? De que há uma confusão entre relação institucional e relação política. Eu acho que o Flamengo hoje se envolve com os entes públicos, né, com os órgãos públicos, de maneira política e não institucional. Isso, eu acho que o Flamengo tem sim que se for convidado, se for necessário, estar nos eventos oficiais com um presidente independente, que ele seja governador, mas não quando isso fora de uma agenda oficial, fora de que tem um motivo para isso. Eu acho que o Flamengo vacilou muito, não só na questão lá do Ninho, questão das indenizações da família, mas do relacionamento isso melhorou um pouco, né? Eu acho que nisso aí deu uma vacilada, mas pelo menos reconheceu, e o saldo acaba sendo positivo de qualquer forma, e ele acaba sendo favorito, porque,
2 vezes campeão brasileiro, uma da Libertadores, o cara não entrar como favorito, eu não sei. Mas a eleição do Flamengo, tudo é possível, né? Vai lembrar que em 2009, a gente tinha o Delaí Dombrowski, que era o presidente em exercício, campeão brasileiro, perdeu a eleição no dia seguinte para Patrícia Amorim. Flamengo, político é tudo. Mas eu acho que o saldo é positivo do Landim, até o momento. Com certeza. É um assunto, sim, a gente vai debater muito ainda até o fim da temporada, né? Porque é um ano de eleição, é um ano complicado que o Flamengo, o Túlio sabe, o conselheiro, o Paulinho também, a gente sempre que vive, ano de eleição é animado até para quem está dentro lá também. Nem só, rapaz, para mim, é porque o ano de eleição fica, né? As coisas ficam mais em ebulição. Mas a animação política, aquilo que o pessoal vê, pelo menos eu que falo muito de bastidor, essas coisas de política, tô sempre na bola, entendeu? Tipo, pô, o Túlio, não sei o que, falou. É porque, tipo assim, essa direção, e aí é mais uma crítica, que eu acho que a do Bandeira aprendeu com o tempo, ela leva muito pro pessoal as críticas ou as matérias, né? Elas não veem muitas vezes assim, o João Pedro Granetti, ele é um meio utilizado para sair uma notícia. Então o João vai lá, apura, vai lá, conversa com o dirigente, com o jogador tal, com o representante, com não sei quem, faz a matéria e dá a notícia. Se aquilo desagrada alguém, não é o João a ser criticado, entendeu? Porque o João é meio, e eles confundem isso, e aí tem essas, às vezes, não só partiu, como eu falei, né, desse diretor de comunicação, mas de outras pessoas também lá de outros setores lá do clube, lá de grupos políticos também, de tentar cercear, né, ao invés de aprender a lidar com as críticas.